Mostra uma mãe espancando o próprio filho de apenas 8 anos. 4 casos de crianças gravemente agredidas em São Paulo, Minas Gerais. Micaele Luísa de Souza, de apenas 3 anos, foi espancada nos últimos 4 meses. Absurdos, né? 3 crianças morreram. É um tipo de violência que assusta e que não para de crescer no país. Difícil de explicar, também de prevenir. E se eu te dissesse que a maior parte da sua personalidade nunca foi escolhida por você? O jeito que você ama, reage, se irrita, se defende, se apega, foge, duvida. Tudo isso pode ser apenas uma programação antiga, escrita quando você ainda era pequeno demais para entender qualquer coisa. Sim, a pessoa que você acha que é pode ser só um reflexo das primeiras experiências que te moldaram. Nos primeiros anos de vida, a mente funciona como um gravador aberto, sem filtro, sem análise, sem defesa, só a absorção. E enquanto você aprendia a andar, alguém estava escrevendo as regras invisíveis que até hoje operam dentro de você. O mais assustador, você cresce acreditando que isso é natural, mas o que você chama de personalidade talvez seja apenas o primeiro software que instalaram na sua mente. Hoje, vamos destrinchar esse código oculto e no final você pode descobrir que conhece muito menos de si mesmo do que imagina. O que poucas pessoas sabem é que até os 7 anos a mente funciona em ondas θ, o mesmo estado usado em hipnose profunda. Ou seja, tudo o que você vive, escuta ou sente nesse período entra direto no núcleo da sua programação, sem questionar, sem interpretar, sem compreender. Se alguém grita com você, vira código. Se te ignoram, vira código. Se te elogiam, vira código. Se dizem, para de chorar, vira código. A criança não pergunta, por que isso está acontecendo? Ela pensa, isso é a realidade. E é exatamente aí que começa a construção do eu. O curioso é que você não lembra da maior parte desses momentos, mas eles lembram de você. Vivem no seu corpo, nas suas reações automáticas, nos medos que você nunca entendeu. Estão atrás de cada decisão impulsiva e de cada padrão que você repete sem perceber. A infância não é só uma fase, ela é o alicerce, o sistema operacional por trás de tudo. Pense nisso. Antes de você saber falar, já estava aprendendo a interpretar o mundo. Cada expressão no rosto dos seus cuidadores era lida como uma verdade absoluta. Se eles sorriam quando você aparecia, você registrava, eu sou digno de amor. Se eles suspiravam de irritação, eu incomodo. Se te comparavam com irmãos ou primos, eu nunca sou o suficiente. Esses pequenos momentos, que para os adultos eram apenas instantes, para o cérebro infantil eram ordens diretas, linhas de programação primária. E essas linhas continuam rodando décadas depois. O medo de decepcionar, o impulso de sempre agradar, a sensação de nunca ser bom o bastante, a dificuldade de confiar, a tendência a fugir de conflitos, o vício em aprovação. Nada disso apareceu do nada. São repetições automáticas de um código que você recebeu quando era tão pequeno que nem sabia o que era ter escolhas. Agora vem a parte mais profunda. Você não herdou só traços físicos, herdou traumas emocionais. Se sua mãe vivia com medo, ansiedade, abandono, você absorveu isso no ar. Se seu pai carregava frustração, raiva, insegurança, você cresceu dentro dessa vibração. A criança não enxerga adultos como seres quebrados, ela enxerga como espelhos. Então, quando alguém te tratou com dureza, você não pensou, ele está machucado. Você pensou, eu mereço isso.
Por isso, tantos adultos carregam dores que não são suas, são de gerações anteriores, são de ambientes que você não escolheu, mas moldaram exatamente quem você se tornou. E muitas vezes você amadurece, mas continua obedecendo códigos escritos por pessoas que também estavam tentando sobreviver. Você não lembra da maior parte da sua infância, mas o seu corpo lembra. O aperto no peito quando alguém fala alto, a dificuldade de confiar quando alguém chega perto demais, o medo de errar, o impulso de se calar, a ansiedade antes de decisões simples. Tudo isso não é frescura, exagero ou drama, é memória. Memórias que não foram arquivadas como histórias, mas como sensações físicas. O cérebro infantil grava emoções no corpo antes de gravar na consciência. E anos depois, quando algo parecido acontece, a memória é ativada sem que você perceba. E você reage como reagia antes, não porque quer, mas porque foi programado. Seu corpo é o arquivo onde sua infância ainda vive, e você o carrega para todo lugar, mesmo que não perceba. Aqui está a parte que dói. A gente cresce procurando, sem perceber, situações que nos façam sentir o que sentíamos na infância. Por quê? Porque o cérebro busca familiaridade, mesmo que seja dolorosa. Se você aprendeu que amor vem com silêncio e distância, você vai se atrair por pessoas que são assim. Se cresceu tentando agradar para não ser ignorado, você vai se tornar o adulto que vive em função dos outros. Se cresceu com medo de errar, vai virar o adulto que se sabota antes de tentar. A mente infantil vira o roteiro do adulto. É como se seu cérebro dissesse: vamos repetir esse padrão porque eu já conheço ele. Isso não é culpa sua, é programação. E programação não se muda com força de vontade, se muda com consciência, com atualização de sistema. Alguma vez você já reagiu de um jeito intenso demais? E depois pensou: por que eu fiz isso? A resposta é simples. Não foi você adulto que reagiu, foi você criança. A parte de você que ainda está presa naquele momento antigo, naquela falta de afeto, naquela crítica, naquele medo. É por isso que pessoas diferentes despertam gatilhos tão profundos, porque sem querer elas tocam partes de você que nunca foram curadas. Um tom de voz te volta para 1999. Um olhar de desaprovação te leva para uma sala onde você tinha 5 anos. Uma discussão te leva para o mesmo medo de abandono que você viveu antes de saber o que é amor. A programação da infância não fica no passado, ela entra em cada momento do presente. Quando você entende a programação da infância, descobre uma verdade profunda. O você verdadeiro não é o que foi programado, é o que existe por trás da programação. O medo, a insegurança, os padrões, os gatilhos, nada disso é você. É apenas o que te ensinaram a ser. O verdadeiro você é a consciência que observa tudo isso, a parte que escolhe mudar, a parte que se recusa a repetir as mesmas histórias, a parte que entende que o passado te moldou, mas não precisa te controlar. Quando você desperta, o código perde poder e o autor da própria vida volta ao comando. Esse é o começo da liberdade. Esse é o começo do Hackeando a Mente. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, porque cada novo episódio vai cutucar mais fundo essa sensação de que a consciência não está no controle. E comenta aí embaixo: eu decido ou sou decidido? Quero saber qual lado você tá. Até o próximo vídeo, onde a gente desmonta mais um pedaço da sua realidade.